Bom dia, gente. Tudo bem? Nossa, eu tô sem meu óculos. Preciso pegar meu óculos. Sara, pega meu óculos lá, por favor. Uma falha técnica, claro. Lá embaixo da escada. É. Eu não vou conseguir explicar sem óculos, gente, eu acho. Tudo bem? Hoje é a aula debaixo da escada, que fica naqueles lugarzinhos dos brincos. Hoje a gente vai falar de uma aula bem legal, que eu gosto muito, que é o que é a intervenção ABA, né? O que significa isso? Por que essa é uma intervenção que ela é eficaz no tratamento do autismo, né? Vamos ver? Primeiramente, né? Obrigada, filha. Feche a porta, por favor. Primeiramente, eu queria agradecer o grupo. Pronto, agora eu consigo ouvir e enxergar. Primeiramente, quero agradecer o grupo, nosso grupo do Conhecer Autismo, que a gente abre 2 vezes por dia, mais ou menos, para a gente conversar sobre a live e para falar sobre algumas dúvidas dos pais. Eu também converso com todo mundo no privado, né? Lembrando que a gente já fez algumas lives antes para conseguir chegar nesse assunto, tá? As lives que eu fiz não foram muito extensas, são simples. Eu tento falar de uma forma simples, não sendo muito técnica e científica, justamente para vocês, os pais, professores, compreenderem melhor, para não ficar alguma coisa assim difícil, né? Acho que a minha filha já jogou o link lá no grupo, tô passando aqui para ela, né? Bom dia, vamos dar um bom dia para minha filha, porque ela está ajudando bastante. Ela deu um sorrisinho. Ela está ajudando bastante a fazer essas lives, né? Porque às vezes eu preciso estar aqui, às vezes ela foca para mim, ela às vezes lê as perguntas para mim, né? Então temos já acho que 3 lives, né? A primeira, que é importante, que é orientação para pais e cuidadores na época da quaresma, que foi uma live extensa, mas eu fiz um compilado do que todos os especialistas estão explicando nos seus perfis, né? E expliquei qual a importância da rotina, algumas atividades, algumas brincadeiras. Assiste lá e vai lá, é importante. Para falar sobre o que é ABA, birra, quais são como entender o autismo, eu fiz também uma live rapidinho sobre o que é o transtorno, que é o transtorno do neurodesenvolvimento, que é o autismo. E aí eu fiz explicando com os desenhos sobre o que é neurônio, por que precisa estimular. Por que eu fiz essa live antes? Para eu poder explicar por que o ABA, que é o que eu vou explicar hoje, é tão eficaz no autismo, eu teria que explicar como que é o cérebro. Para vocês, agora que se vocês não virem a live do Conhecer Autismo, assistam. Foi 20 minutos só, eu acho. Aí eu expliquei bastante coisa. Por quê? Porque eu vou explicar sobre estimular o cérebro. E aí vocês vão falar, agora eu entendi, já que as conexões neuronais no autismo, elas são feitas de uma forma que não é típica, agora usando essas intervenções, vai fazer as conexões neuronais. E para você entender o que é conexão neuronal, assiste lá o vídeo. O terceiro, eu não lembro qual foi, depois a gente tem que ver lá, mas eu coloco os links bonitinho um atrás do outro. Você lembra, Sara, a live de ontem, que deu 40 minutos? Acho que foi sobre... lembrei. Os tratamentos, né, no diagnóstico. Quais são os tratamentos do autismo mais eficazes que a gente tem científico, né? Que eu falei sobre psicologia, eu falei sobre fonoaudiologia, que eu falei sobre processamento, o distúrbio do processamento no autismo, que é o terapeuta ocupacional que vê essa parte. Falei um pouco sobre o BERA, o PAC, acho que o PAC eu não falei, mas eu falei a necessidade da fono na equipe, do TO na equipe, do psicomotricista, ecoterapia. Eu expliquei um pouquinho porque cada um desses são importantes. Falei também sobre convênios, porque como que vamos custear essas terapias? O convênio ajuda nisso. Se o convênio não for parceiro, expliquei sobre liminar judicial, como que faz para conseguir. E, é claro, um bom neuro, um bom médico e especialista em autismo, tá? Então, eu acho que já deu tempo das pessoas entrarem. Tem alguma mensagem? Pode ir, bom dia, boa tarde. Oi, quem que deu bom dia? Deixa eu ver. A Dani de Felipe Costa. Olá, oi Dani, tudo bem? E quem? E Levindo. Ô Levindo, tudo bom? Bom dia, boa tarde, né, pra vocês. Bom, vamos lá? Essa é uma aula, assim, que vai ficar um pouquinho extensa, eu acho. E eu vou dividir, eu acho que ela em 2. Porque eu vou ter que apagar esse quadro e explicar uma outra coisa que é importante, que eu preciso do quadro inteiro.
tá? Então eu acho que eu vou dividir ela em duas, eu vou mandar os links para vocês. O link já tá lá no nosso grupo. Vamos lá? Gosto muito dessa aula de hoje. Bom, primeiramente, o que é ABA, gente? Por que todo mundo fala ABA tem que ser bom para autismo? ABA é uma sigla que significa Applied Behavior Analysis, tá? Então, em inglês é este nome. Então, a gente aportuguesou para ABA, que traduzindo fica análise do comportamento, né? Análise do comportamento aplicada. Então, a gente vai usar coisas importantes da psicologia comportamental, não tem nada a ver com psicanálise, nada a ver com Freud, ainda bem, não tem nada a ver com inconsciente, subconsciente, isso daí a gente tira. Psicologia comportamental não usa esses termos, ela explica de uma outra forma como o ser humano se comporta, né? A minha atitude, por que ele é nervoso, por que ele chora, a gente explica de uma forma científica. E como que se deu essa ciência? Vamos lá? Ó, lembrando, antes de começar, que a minha live é para um formato simples. Eu não estou dando essa aula para os estudiosos, para os cientistas, os doutorandos, tá? Porque muitos professores que eu tenho no meu Facebook pode assistir e falar, nossa, ela usou termos, né? Eu estou usando de uma forma simples para vocês que não sabem entender. E quem já sabe não precisa nem assistir essa aula, né? Isso aqui é de uma forma resumida para tentar esclarecer por que o ABA é importante de uma forma simples. Tudo que eu vou falar aqui em 1 hora, mais ou menos, ela é muito mais complexa, demoraria horas, semanas, né? O ABA, a pós-graduação em ABA, no mínimo 2 anos, né? Então é uma coisa bem resumida. Eu vou te dar só pontos importantes para vocês entenderem por que vocês têm que ir atrás de ABA, de terapeuta ABA para o seu filho autista, por que você precisa perguntar para os seus terapeutas que falam que está fazendo ABA se eles estão fazendo isso que eu vou falar, ok? Agora vamos lá. Bom, então ABA não é um método, não é método. Ah, eu vou usar um método, não é, é ciência. E o que é ciência, gente? Ciência significa uma coisa. Toda vez que eu replicar algo, tem que dar o mesmo resultado. Eu já fui em clínicas que falavam assim, várias clínicas, hein? Eu já trabalhei em várias clínicas, que eles falavam assim, ah, é um ABA diferente. Ah, essa clínica usa um ABA estilo tal clínica. Gente, não existe ABA diferente. Ou é isso ou é isso. Não vem falar pra mim que se eu pegar um copo de leite com o mesmo tipo de leite, com a mesma composição do leite, eu vou colocar a mesma quantidade de achocolatado, né? E mexer, se eu fizer isso em todos os copos de leite, tem que dar o mesmo resultado. Entendeu? Isso que é ciência, né? Se eu fizer isso e replicar para todos, todos vão dar o mesmo resultado. Se aquele copo de leite com achocolatado não deu o mesmo resultado, a gente tem que analisar o quê? A composição daquilo. Será que eu usei realmente a quantidade certa? Né? Será que aquele leite tinha mais água que os outros? Será que esse aqui foi adulterado? Você entendeu? A mesma forma que quando eu repetir, vai dar o mesmo resultado. Por isso que ABA, por aí a gente já vê como já vai funcionar para as nossas crianças autistas. Ah, esqueci de colocar uma coisa importante. Eu vou colocar aqui para eu só não esquecer. É uma coisa importante que eu não tinha notado para não deixar para outra live. Bom, então sabemos que é uma ciência, não é um método e é da psicologia comportamental, tá? A psicologia comportamental, ela é composta por o quê? Analisar comportamentos. E como que se deu essa análise de comportamento? Bom, teve um pesquisador chamado Pavlov, acho que é Ivan Pavlov. Ele estava fazendo, ele descobriu isso de uma forma inesperada, tá? Ele estava pesquisando a salivação em cachorros. Só salivação em cachorro. Ele queria saber quanto que de saliva escorre quando o cachorro está diante de um pedaço de carne. Com essa pesquisa dele, ele começou a perceber que sem o pedaço de carne, o cachorro começava a salivar. E aí ele começou a tentar entender por quê. Porque começou a dar alteração na pesquisa dele, né?
O que ele percebeu? Ele foi perceber que quando ele usava o pedaço de carne, quando ele mostrava o carne para o cachorro, ele também tinha uma luz, né? E um som e uma luz junto com um pedaço de carne. E aí ele percebeu que sem essa carne, com a luz e com esse som, o cachorro já salivava. Então aqui ele descobriu sem querer que o nosso organismo ele aprende a responder. Por isso que é respondente. Um exemplo que eu dou que é bem interessante é a ansiedade, né? Todos nós temos um pouco de ansiedade. Um dia eu faço uma live só sobre o que é o orgânico da ansiedade, né? Os neurotransmissores envolvidos na ansiedade. Mas quando a gente é assaltado uma vez em tal rua, naquele horário, por uma moto, toda vez que a gente passa pelaquela rua, não precisa nem ter a moto, ou aquela rua já vai despertar uma resposta emocional nossa. Se passar uma moto naquela rua, naquele horário, você pode entrar em estado de ansiedade, né? Você pode ter as mesmas respostas de ansiedade não tendo o assalto, né? Então essa é uma resposta do seu organismo. Não tem nada acontecendo, mas o seu organismo está respondendo daquela forma. Então a gente sabe que o nosso comportamento, existe algo que chama comportamento respondente. Nosso organismo responde de acordo com o ambiente, né? Vamos falar agora de ambiente, então a gente já sabe um pouquinho sobre o respondente. E umas coisas que a gente dá de exemplo, por exemplo, eu bato a palma assim, por exemplo, eu bati palma agora, minha filha já piscou. Ela não estava esperando e ela não fez de propósito, né? Então ela tá até rindo aqui, porque foi isso, né? Eu dei uma palma assim, ela piscou. É uma resposta orgânica, né? Que todos nós temos. Por isso que é importante a gente analisar isso também. Olha como é complexo a análise do comportamento. A gente tem que ver a forma orgânica de como o organismo responde. A gente não controla isso. A gente pode treinar para não parear mais, né? Uma das coisas seria, né, passar bastante naquela rua de forma feliz, ouvindo uma música com amigos, para o organismo parar de responder com aquela ansiedade. Mas isso aí é um assunto para um outro tema, tá? Outro vídeo. Então a gente tem isso. Skinner, ele trouxe o nosso comportamento operante, tá? A gente usa bastante esses dois. Muito mais coisa, tá? Mas é só pra gente conseguir explicar a outra parte da nossa live, que vai ser sobre birra, crise e análise da função do comportamento. Por isso que eu tinha que falar um pouco sobre isso. O Skinner, ele fazia os comportamentos operantes, ele percebe que o nosso organismo, essa é a parte importante, responde, né? Nós humanos respondemos, né? A gente opera o ambiente, então nosso organismo responde de acordo com o ambiente, tá? Então o comportamento é de acordo com o ambiente, né? É o organismo com o ambiente. Por exemplo, se eu estiver aqui agora, minha mãe abrir a porta, o que eu vou fazer? Eu já vou olhar feio para ela, né? Ela vai ser um ambiente novo. Aqui tá quente, eu tô com ventilador, isso tudo é estímulo. Então o Skinner, ele identifica estímulos, o que no ambiente é estímulo para o meu organismo. Se eu não tivesse com esse ventilador, eu coloquei o ventilador aqui, porque eu estava tendo um comportamento respondente de transpirar. Eu estava transpirando e eu pensei, porque eu sou analista do comportamento, eu já analisei que talvez se eu não tivesse um ventilador aqui hoje, eu ia ficar transpirando, eu ia ficar nervosa, né? Nervosa, ia ter respostas emocionais de nervoso, porque isso me irritaria, né? E aí eu não conseguiria fazer uma live direito. Então, ó, eu já analisei e já fiz uma intervenção. A intervenção foi colocar um ventilador. Se minha mãe entrar aqui, ela vai ser o quê? Ela vai ser um ambiente para o meu organismo. Eu vou ficar brava, provavelmente, né? Eu poderia só olhar para a cara dela e ficar com vergonha. Ai, mãe, desculpa. Então, cada organismo responderia de uma forma. Se minha mãe entra do nada sabendo que eu estou fazendo uma live aqui, eu provavelmente vou ficar brava, porque eu sou dessas. Por isso que é importante a gente sempre saber quem é cada pessoa. Eu ficaria brava, tá? Então, o Skinner, ele fez isso. Ele pegou bastante disso, né? E ele começou a introduzir aonde? Nos ratos, né? Então ele fez uma coisa chamada caixa de Skinner. Como que é ciência? Como que a ciência prova, como ele provou que isso tudo funciona para humanos? Ele pegou os ratos, né? Ele pegava os ratinhos e ele percebeu que a gente precisa de motivação para alterar um comportamento. Como? Os ratos, eles não sabem apertar barrinhas para comer. O rato, o que o rato faz?
A gente usa uma coisa chamada linha de base, né? Que eu vou explicar um pouquinho mais pra frente aqui, tá? A linha de base, o que é? Você coloca esse rato, né, Sara? Tem o Faísca e a gente tem um rato chamado Faísca. O que ele faz o dia inteiro, Sara? Dorme. Linha de base, né? Ele fica tantas horas, né? Isso é comportamental, é fazer registro. Ficou da 1 da tarde até 3 horas da tarde dormindo. Tal hora ele se virou, depois ele saiu, pegou uma comida, enfiou na boca, depois ele se lambeu, voltou para dormir, saiu, girou na rodinha. Essa é a linha de base do nosso hamster. Tá? Cada animal, cada ser humano vai ter outra linha de base. Por isso que ABA é uma ciência única para cada autista. Você não pode pegar isso e jogar para todos, não. Por quê? Porque a análise é individual. O nosso hamster se comporta dessa forma. Então, o Skinner, ele fazia essa linha de base, ele anotava todos os comportamentos daquele hamster e ele falava, bom, agora eu já sei o que ele faz. Agora eu vou ensinar ele a pressionar uma barra. Então, olha que difícil. Como que a gente vai ensinar um hamster a pressionar barrinhas? O que ele fez? Primeiramente, ele usou uma coisa que a gente chama de motivação, né? Que a gente chama de OM, né? É a motivação. Como ele fez isso? Como que pode motivar um hamster a apertar barras? O que o Skinner fazia? Ele deixava ele em privação de água, deixava algumas horas sem água. Ou seja, ele ia começar a procurar água em algum local, então ele estava lá desesperado por água. Quando o hamster chegava perto da barra, o Skinner liberava água, né? Então, aos poucos, o hamster começava o quê? A frequentar mais a área da barra para buscar o quê? A água, né? Então, o Skinner já usou isso, a motivação dele por água, né? Usou para o quê? Aproximar da barra. Aí, quando ele percebeu que o hamster já aprendeu que é naquele local que pega água, ele parou de dar a água quando ele chegava próximo. O que o hamster começou a fazer? É uma coisa importante que a gente vai falar na live 2, que é a extinção de comportamento, né? Então, na extinção de comportamento, você começa a variar comportamentos. Aí o hamster começou a variar, começou a dar volta, começou a pular perto da água. Por quê? Porque ele quer de novo aquela água. Ele tá com sede, ele precisa, ele sabe que é daquele jeito. Quando, por algum momento, daqueles movimentos todos que o hamster fez sem querer, tem que ficar bem atento, né? Sem querer, ele apertava a barra. Quando apertava a barra ou encostava com a bunda, né? Alguma forma que era na barra, ele liberava uma gotinha de água. E fazia isso toda vez que ele pressionava a barra com alguma parte do corpo. Olha qual que foi o processo. Processo 1, mostrar onde que é próximo. Processo 2, só quando apertasse a barra de alguma forma. E o processo 3, da mesma forma. Depois que ele aprendeu que era pressionando a barra de alguma forma, ele só liberava a água quando pressionava com a mão. Com as patinhas, com a mão, né? Com as patinhas. Ou seja, ele modelou o comportamento de um rato, né? Ele também fez isso com pombos, isso também é feito com macacos, né? E aí, com humanos também funciona? Funciona. Sabe por que funciona? Porque a gente não está indo atrás do dinheiro. Por que a gente é motivado a trabalhar? Porque a gente tem dívidas, né? Que é uma privação aí de coisas que a gente gosta, né? E a gente vai atrás do quê? A gente trabalha, a gente aceita o chefe, a gente aceita várias coisas para quê? Para o reforçador final, que é receber um dinheiro para pagar várias outras coisas que a gente precisa, né? Ou seja, a gente precisa, nosso comportamento é baseado nessa estrutura toda, né? E eu tô falando assim, ó, desde a barriga, na concepção, cada ser humano é único. Então, a nossa privação pode ser de várias coisas. Por exemplo, o que eu gosto? Eu gosto de música, eu gosto de cantar, eu não gosto muito de comer salgado, eu gosto mais de chocolate. Então, cada indivíduo tem as suas vontades, que a gente chama tem aquelas vontades, que é o primário, que é comer, beber, ir no banheiro, né? Que é questões fisiológicas. Tem a segunda parte, que são os reforçadores secundários, que é a música, que é cantar. Tem aquele também que é o generalizado, que é o acesso ao dinheiro, né? O dinheiro faz o quê? Te dá a oportunidade de conseguir o primeiro e o segundo, né? Entende? Que é bem complexo, mas
a parte importante aqui que a gente está pensando, a gente vai limitar para o autismo. Como que eu vou usar essas duas partes do comportamento com o autismo? Né? Essa é a ideia de hoje. Né? Então, eu queria mostrar para vocês que a ciência prova que nós conseguimos modelar comportamento se a gente conhecer o respondente, o operante, para a gente ir para a live 2, tá? Ficou claro até aí essa parte? Tem alguém? Alguma pergunta? Dá uma olhadinha só ali no grupo. Nada? Volte aqui. Volta, por favor. Não voltou? Legal. Bom, vamos lá. Então, a gente já sabe como o comportamento do humano funciona, né? A gente tem as privações, né? Então, se a gente está com fome, a gente vai atrás de comida, né? Então, a gente está com fome, é uma resposta do organismo. Então, a gente opera no ambiente indo atrás de comida, pedindo comida, né? Então, a gente já sabe mais ou menos como que é, tá? Só para deixar assim mais sobre a ciência, né? Então a gente vai usar tudo isso, né? Esse é um processo de aprendizagem por motivação. Então a gente vai ensinar, eles vão aprender sendo motivados. Aí tem muita mãe que fala para mim, muitas: nossa, o meu filho odeia a terapia ABA. Nossa, foi a pior terapia, foi a ABA. Vocês conseguem ver aqui já que se ele odeia, tá errado, né? Não é ABA. Por quê? Se o ABA é analisar o que as pessoas gostam para conseguir fazer ele aprender mais, né? Então aqui a gente percebe, depois vou falar sobre reforço positivo, negativo, punição e extinção, que é tudo que vem aqui do Skinner, né? Que a gente aumenta, vocês viram no exemplo do ratinho, que ele aumentou a probabilidade da resposta de pressionar a barra, dando sempre o que ele gosta. Então ele estava feliz aprendendo a apertar a barrinha. Ele estava feliz, porque ele recebia, ele não estava chateado, ele estava com sede. Mas ele apertava, recebia. Ótimo, é assim que a gente tem que fazer. Não teve nenhuma punição ali. Ninguém deu choque, ninguém fez nada. Muita gente acha que ABA é punindo toda hora, tirando coisa. Não, você tira a coisa. Tem umas técnicas específicas para isso, mas na maioria das vezes, para aumentar a probabilidade de resposta, é motivando, é de acordo com o que ele gosta. Então, a terapia ABA, a intervenção ABA, é a intervenção que eles têm que mais ir atrás. Eles têm que ir feliz para a clínica. Ele tem que ficar feliz quando vê a psicóloga. Se não está ficando feliz, se está chato, tem alguma coisa errada nessa intervenção. Então já é bom você pedir, me dá as especializações, me dá os gráficos, que a gente vai falar bastante sobre gráfico. Cadê os gráficos? Cadê a tríplice contingência? Cadê a função do comportamento? Cadê a lista dos reforçadores? Olha quanta coisa que o terapeuta precisa fazer. Se tem alguma coisa dando errado, vamos pensar, porque é por motivação. É sempre por reforço positivo. A punição a gente usa em determinados momentos, a extinção de comportamento também. E eu vou explicar por que a gente tem que usar em momentos específicos, tá? Então, para a gente contemplar o ABA, que é isso tudo, o que a gente precisa fazer? Observar bastante. Como que a gente observou o ratinho? A gente ficou sem fazer intervenção nenhuma, olhando, não foi? A gente olhou o rato, ele não faz nada, a gente começou a anotar. Isso aqui é um principal. Ah, meu filho está fazendo terapia ABA, no primeiro dia estava fazendo já os programas. Cadê a observação? O programa referente ao quê? Começou do nada? Tem que ter uma observação. Depois de observar, gente, que eu vou depois na próxima live, que vai ser hoje mesmo, quando terminar aqui, só para a gente poder apagar isso. Cadê a análise? A análise é observar, você anotar mesmo, ó, ele gritou uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Depois que fizer essa análise, depois de fazer essa observação, a gente faz a análise. Então o terapeuta vai na casa dele, fazer uma análise e fazer um gráfico de tudo que ele observou. Aí ele vai sentar com os pais e vai explicar o que ele observou, né? Então eu vou fazer uma reunião com os pais. Pais, a observação foi essa, isso foi a análise, ele faz isso por causa disso, por causa disso. Explicou para os pais? Você vai comprovar. Como que você comprova? Você vai mostrar na linha de base os momentos que aconteceu e vai explicar para os pais o quê? Isso aqui.
Tá? Então, eu vou comprovar cientificamente para ele. Com o quê? Com bases, com as imagens, com as filmagens que você fez, você comprovou para os pais. E só depois, gente, só depois disso tudo que você vai modificar o comportamento. Então, se seu filho já está numa intervenção ABA que não teve nada disso e já estão tentando modificar o comportamento, como que vai funcionar? Se ele não conhece a individualidade da criança, se ele não observou, se ele não tem depois nem como comprovar que melhorou. Por quê? Porque aqui eu já tenho um dado científico. Olha, ele chora 30 vezes no dia. Depois que você começar a modificar, um mês depois, ele vai ter que, no mínimo, chorar umas 15 vezes. Olha, mãe, ele só está chorando 15. Vamos tentar baixar? Olha como que a ciência funciona. É comprovado, é com gráfico, é com números, é com registro. Se não tem registro, se não tem gráfico, se não tem nada disso, não é ABA. Eu sei que é meio chato porque vocês estão investindo dinheiro em terapeutas que falaram que é ABA, mas é melhor já saber disso agora e já cobrar dessas terapias antes que demore muito mais. Porque a gente viu na live de antes de ontem que tempo é precioso no autismo. Então, se já identificou que tem alguma coisa errada, já vai e cobrar esses terapeutas, porque a gente não tem que ficar dando dinheiro pra gente que não está fazendo certo. Não vamos deixar passar. Vamos brigar sim. Tá? Então, essa observação e essa análise, a gente chama de coleta de dados. Precisa ser presencial, direto? Não precisa ser direto. Às vezes não dá para ser direto. Por exemplo, na época de quarentena, a gente não consegue fazer uma avaliação direta, por enquanto. Mas a gente tem uma forma que chama de forma indireta. Como? Com registro, com questionários, com avaliações. Você passa para o pai, você entrega para os outros terapeutas envolvidos e fala, olha, quantas vezes ele chora, como que ele faz, como que é esse chorar, qual que é a intensidade. Você pode coletar essas informações de forma indireta. Tá? E lembrando sempre que para a ABA funcionar, a gente tem que ter esse tripé. O tripé que eu expliquei, eu acho que foi ontem, né? E antes de ontem também, que é os pais envolvidos sempre motivados para fazer essas coletas, os terapeutas também e a escola também. Então tem que estar o tripé, tem que estar todo mundo bem alinhado para funcionar, tá? Então eu vou explicar agora como que funciona, olhando tudo isso que eu te expliquei do Skinner, uma coisa que a gente chama de tríplice contingência. Essa aqui é a base do ABA, aqui é a base de fazer uma intervenção. Então só vamos fazer uma intervenção, que lá no grupo tem muita gente que me pergunta, o meu filho ele puxa a linha da roupa, o meu filho ele vem e dá uma cabeçada em mim e me machuca toda hora, do nada. Vamos ver o que é esse do nada? Como que a gente vai saber o que é esse do nada? Qual que é a função deste comportamento? Eu vou explicar agora, eu só vou dar uma pausa para apagar. Tá? Não, vou abrir para as perguntas. Vou dar uma pausa para apagar, porque eu vou explicar um pouquinho sobre o que é a punição, reforçamento, a extinção. E vou colocar aqui na tela a tríplice contingência, que eu vou explicar como que é que deve ser feito o ABA. Vocês podem fazer isso em casa. Porque se vocês fizerem isso em casa, quando voltar da quarentena, só entrega para o seu psicólogo o ABA. Ó, tá aqui a tríplice contingência, me faz uma intervenção. O psicólogo vai ficar até assustado, vai, nossa, a mãe sabe? Sabe. Por quê? Porque a gente está aqui para isso, a gente está aqui para empoderar os pais e os professores também, que dá para fazer. Porque vocês vão entregar para eles, eu só quero uma intervenção baseada nisso aqui, com esses dados que eu coletei. E dessa forma a gente consegue identificar o quê? A minha criança, porque vocês não sabem, vocês sabem que o autista, ele tem uma coisa que chama birra, como todas as outras crianças e até adultos, né? Aquela birra, tipo, quero comer, não, mãe, por favor, me dá o chocolate. Birra, normal. A gente faz, eu faço com meu namorado, todo mundo faz birra, tá? Mas é que no caso do autismo, a birra é muito grande, ela é maior, a proporção é maior. Só que tem uma coisa no autismo que chama crise, parece uma birra, mas não é. A crise é uma intervenção que a gente faz totalmente diferente da birra. Se na birra a gente usaria uma extinção, a crise jamais. A crise você acolhe, a crise você coloca ele num cantinho, espera se acalmar, dá todo o apoio. É diferente, a gente nunca pode fazer a mesma coisa que a gente faria na crise na birra. Mas como a gente identifica a diferença dos dois, né? Eu vou pausar, eu vou abrir agora para perguntinhas e depois já vou pausar e já vou apagar e volto com uma nova live. Vamos lá, qual que é?
Ana Maria falou: boa tarde, minha filha é não verbal, o que eu faço? Perfeito, ó, sua filha é não verbal, ou seja, ela ainda não se comunica pela fala. Mas aí que a gente vai explicar. A comunicação também é a birra. Ela não é verbal, mas ela se comunica, não é? Então, para crianças não verbais, eu vou fazer uma live, eu acho que ou amanhã ou depois de amanhã, depende do que vai ser essa aula hoje, sobre como estimular a comunicação. Né? Ela pode não ser verbal, mas ela tem direito de se comunicar. Com o quê? Troca de figuras, ela tem aplicativo no celular que você encosta e ele mesmo fala o que a pessoa quer só de encostar. E se ela não for verbal, mas ela tem a capacidade de falar, eu também vou ensinar como estimula a fala. Porque a fala, gente, ela tem pré-requisitos. A criança precisa olhar, precisa apontar, ela precisa ser social. Então, se ela não tem esses pré-requisitos, a gente tem que estimular isso antes. E depois a fala vai vindo, se ela tiver, né, se ela for capacidade verbal, ela vai começar a falar. Primeiro tem que ter esses pré-requisitos. É como se fosse colocar um lustre. Você não coloca um lustre numa casa se não tem um teto, se não tem a casa. Então primeiro a gente faz a casa, coloca a fiação e da fiação a gente consegue colocar a luz, tá? Então é passo a passo até sair essa fala. Tem mais alguma coisa? A Cintia Soares perguntou: os registros como gráficos, entre outras observações, o psicólogo precisa mostrar sempre aos pais? Sempre aos pais, obviamente, né? Aí é que tá a falha. Tem coisas que ele precisa fazer mesmo. A primeira coisa, antes de fazer a intervenção, é mostrar os registros para os pais. Olha, pai, esse gráfico, olha esse registro. Eu, como psicóloga, eu vou diminuir, porque geralmente, por exemplo, eu tenho uma aluna que ela tem 10 comportamentos disruptivos. Tem uns 10. Só que desses 10, tem uns 2 ou 3 que tá muito alto. Eu vou fazer uma intervenção para 2 ou 3, entende? E é capaz que a intervenção com 2 ou 3 já diminui todos, que a gente chama da cadeia comportamental, né? Então, a gente tem que mostrar os gráficos para mostrar para os pais, olha, eu vou fazer a intervenção nestes aqui deste gráfico. E aí tem que treinar todo mundo, tem que treinar todos os envolvidos, tem que treinar o pai. Por quê? Porque não é o psicólogo que diminui o comportamento. Porque na minha terapia, raros são as crianças que estão chorando. Comigo, eles se comportam bem. Por quê? Porque eu faço as coisas da forma correta. Só que, e as outras 23 horas que a criança tá? Ela não tá comigo. Então, quem vai realmente fazer isso acontecer é a escola, os pais. Os terapeutas ficam 1 hora por dia, 40 minutos. Então, por isso que é importante os pais começarem a ver que isso aqui tudo é importante para os pais. Os pais têm que saber tudo isso. E você vai ver que assim, no começo parece difícil, mas depois você começa a entender na hora, assim, olha, a psicóloga falou que esse comportamento é birra, monta um protocolo de conduta, porque eu vou ensinar isso também, né? Que é o que tem que ser feito. Ah, o que a psicóloga falou? Aí tá lá, gente, é muito legal, fica assim, ó. Toda vez que João chorar, João costuma chorar quando, que é o que eu vou mostrar, acontece isso, isso, isso. Por quê? Porque a psicóloga analisou. Então, qual que é o protocolo de conduta? Sempre fazer isso, isso, isso. Então, vocês vão ter lá, o pai só vai olhar e falar, ele tá chorando. Deixa eu ver se é chorando por quê, vou ter que fazer isso. Simples assim. Então, é o psicólogo que monta o protocolo de acordo com as análises, de acordo com os gráficos e treina os pais para fazer correto. Então, nessa época de quarentena, pode muito bem os profissionais estarem fazendo online orientação com pais. Né? Chama o seu psicólogo e fala, olha, eu não estou podendo fazer presencial, mas eu quero uma orientação sobre isso. Essas aqui são as análises. Tem muita coisa para a gente fazer nessa quarentena. Mais alguma coisa? Então, gente, vou pausar rapidinho essa live, já vou apagar, eu vou preencher aqui mais coisas e já vou colocar a live de novo, tá? Tem mais uma coisa? Fala. Então pode pausar. Até já já. Tem finalizar.